Olá, seja bem-vindo à terceira videoaula do módulo 1 de Matemática. Nesta videoaula, apresentarei as operações entre conjuntos. Estudaremos neste módulo as seguintes operações: união, interseção e diferença entre conjuntos. No entanto, nesta videoaula, estudaremos as operações de união e interseção apenas. A operação de diferença ficará para as próximas videoaulas. Antes de iniciarmos a discussão sobre as definições dessas operações, vejamos um exemplo em que podemos observar a aplicação das operações entre conjuntos. A situação é a seguinte: o conjunto A é o conjunto de alunos do IFMG que jogam voleibol e o conjunto B é o conjunto dos alunos do IFMG que jogam futebol. O professor de Educação Física marcou 2 treinos. O primeiro, para os alunos que jogam voleibol ou futebol, e o segundo treino para os alunos que jogam voleibol e futebol. Agora apresento a você 3 alunos: a Regina, que joga apenas voleibol, o Tiago, que joga voleibol e futebol, e a Rita, que joga apenas futebol. A minha pergunta para você agora é: quais alunos participarão do primeiro e do segundo treino? Bom, observe que para o primeiro treino não há restrição para participar, pois podem participar o aluno que joga futebol ou voleibol. Dessa forma, concluímos que todos os alunos que estão aqui na nossa tela poderão participar desse primeiro treino. Agora, já o segundo treino é para um público mais específico, pois dele só poderá participar aqueles alunos que jogam as 2 modalidades. Dessa forma, apenas o Tiago é que vai poder participar desse treino. Percebam aqui nessa situação que a diferença de respostas deve ser apenas a presença dos conectivos OU e o conectivo E. Né? E estes conectivos, né, quando eles surgem no enunciado de uma questão, é que vai fazer a distinção de qual operação a gente vai realizar, se vai ser a união ou a interseção de conjuntos. Vejamos como é que isso vai ser possível. Bom, a definição de interseção diz o seguinte, que a interseção entre 2 conjuntos A e B, que indicaremos por A interseção B, esse símbolo aqui é para representar a interseção, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente deve observar esses elementos que são comuns aos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Poderemos também escrever essa definição através apenas dessa linha aqui, ó. A interseção com B é igual a x, tal que x pertence ao conjunto A, e x pertence ao conjunto B. Então, essa é uma outra forma de escrever a definição de interseção. Vejamos agora nesse exemplo como a gente vai realizar a operação de interseção entre os 2 conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, que é formado por 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o conjunto resultante da operação entre a interseção de A e B vai ser o seguinte: conjunto formado pelos elementos que são comuns aos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu tenho como solução o conjunto formado pelos números 3 e 4. Além de saber descrever quais são os elementos que pertencem ao conjunto da interseção de A e B, nós devemos também saber representar isso por meio de um diagrama de Venn. E então, nesse caso aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro desenhamos o conjunto A, e como o conjunto B possui elementos em comum com o conjunto A, nós desenharemos ele aqui de tal forma que ele possua uma região em comum com o conjunto A. Então, aqui eu tenho o conjunto B. Nessa região aqui, que representa os elementos em comum entre os conjuntos A e B, nós desenharemos, então, os elementos 3 e 4. Essa região, que é composta pelos números que representam
apenas aqueles elementos que pertencem ao conjunto A, nós escreveremos aqui então o número 1 e o número 2. Aqui nessa região que representa apenas os elementos que pertencem ao conjunto B, nós escreveremos o número 5, o 6 e o 7. Então, para situações similares a essa, vocês devem proceder com essa forma de escrever ou de desenhar, representar, né, por meio do diagrama de Venn, a interseção de dois conjuntos. Nessa situação, nós temos, sendo A o conjunto A igual 1, 2 e 3, e B formado pelos números 7, 8, 9 e 10, claramente a gente observa que a interseção desses dois conjuntos resulta no conjunto vazio, pois eles não possuem nenhum elemento em comum. E a representação disso por meio do diagrama de Venn é mais simples ainda, pois se eles não possuem elementos em comum, eles deverão ser desenhados em locais separados. Eles não podem possuir uma região em comum, como no caso anterior. Então, aqui no conjunto A, vou representar os elementos dele, e aqui no conjunto B, vou representar os seus elementos. Essa é a representação. No terceiro caso, nós temos, sendo A igual a 4, 5 e 6, e B 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nós temos o seguinte: a interseção de A com B vai ser igual ao quê? Eles possuem em comum os números 4, o 5 e o 6. Ou seja, a interseção dos dois conjuntos gerou o próprio conjunto A. Né? Isso pode acontecer também, né? Como vocês estão vendo aqui agora. Bom, então nesse caso, nós temos aqui que fazer agora a representação disso no diagrama de Venn. E vai ficar da seguinte forma. Observem que a interseção gerou o conjunto A. Isso também quer dizer, se a gente olhar aqui também para o conjunto A e o conjunto B, nós podemos observar que A está contido em B. Então a representação seria a seguinte, ó. Primeiramente vou desenhar o conjunto B, e em seguida, como nós vimos na aula anterior, vou fazer aqui o desenho do conjunto A. Dentro do conjunto A, eu coloco os elementos da interseção, ou do próprio conjunto A nesse caso aqui. E fora do conjunto A, vou representar os elementos que pertencem apenas ao conjunto B, que no caso é o número 2, o 3 e o 7. Essa, então, é a representação para essa situação. Agora vejamos algumas propriedades da interseção que são decorrentes da sua definição. Nessa primeira situação, dizemos que B está contido em A se e somente se a interseção com B for igual a B. Isso pode ser facilmente observado se fizermos a representação no diagrama de Venn. Ele está falando que B está contido em A, então, na hora que a gente for representar isso no diagrama, nós teremos a seguinte situação. O conjunto A está aqui, o conjunto B, que por sua vez está contido dentro dele, vai ser isso. Então, observe o seguinte, o que esses dois conjuntos têm em comum? Eles têm em comum o próprio conjunto B, ou seja, quando eu realizar a interseção entre os dois conjuntos, o resultado só pode ser o próprio conjunto B. A segunda situação diz que a interseção do conjunto A com o conjunto B é igual à interseção do conjunto B com o conjunto A. Ou seja, a operação de interseção é comutativa, ou seja, eu posso trocar a ordem dos conjuntos que o resultado não se altera. E a terceira propriedade, ela diz que a interseção entre três conjuntos é associativa, ou seja, eu posso realizar primeiramente a operação entre A e B, ou seja, eu realizo primeiro a interseção entre A e B, e depois eu executo a interseção com o conjunto C. E esse resultado obtido aqui, primeiramente, vai ser idêntico a realizar primeiramente a interseção de B com C, e depois realizar a interseção com o conjunto A. Isso vai acontecer para todo o conjunto A, B e C, quaisquer que eu definir.